preciso do passador. Bem-vindos de volta. A gente vai agora começar o último segmento. Espero que tenha sido interessante, proveitoso, bacana até agora. Para mim foi. Teve coisas aqui que eu não conhecia, que tinha no Brasil. Pessoas que eu tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falarem, e aprendi muito até agora. Antes de começar, só queria lembrar, se alguém precisar de certificados lá na recepção, deixa o nome, a gente vai gerar e mandar para vocês. E quando estiverem saindo, aqui logo na saída vai estar uma pessoa distribuindo as nossas canecas, por favor. Levem, então, legais, e a gente não quer levar 200 para cima de novo. Então, ok. Quando a gente começou a pensar nesse painel, tá, a gente pensou, está se falando muito, vamos encarar esse tema meio explosivo, o impacto de IA na sociedade, toda essa questão, os robôs vão dominar o mundo e assim por diante. Mas a gente sabe, fazer isso no mundo dos Estados Unidos é uma coisa. Pensar isso no mundo do Brasil é outra. E aí talvez algumas pessoas aqui me conheçam, eu sou uma pessoa um tanto multidisciplinar, eu disse, isso aí é uma coisa complicada demais para trazer gente de tecnologia, gente que faz tecnologia para a gente. Deixa eu trazer gente que pensa o mundo do Brasil, que entende o mundo do Brasil, que tem uma perspectiva diferente, mas deixa eu trazer várias pessoas com várias perspectivas. E aí a gente ficou com esse painel aí muito interessante, com umas pessoas muito interessantes. Eu fiz o que elas são, o que está marcado para cada uma ontem à noite. Eu confesso, eu esqueci de pedir o bio deles para eles. Então, eu já peço desculpas se está errado. Tá? E vocês corrijam se está errado. Mas a ideia era reunir... A gente está reunindo aqui o professor Glauco Arbix, que é uma das pessoas que mais entende de inovação nesse país, tem uma perspectiva de dirigir FINEP, dirigir o IPEA, entende economia, entende sociologia, entende inovação no Brasil. O Hermano Viana, antropólogo, o trabalho marcante de funk no Brasil, certo? E agora trabalhando com TV, e simplesmente tem uma visão que eu mais entender o povo brasileiro, entender como a nossa sociedade vira isso. O Pedro Ramos conheci outro dia num debate sobre ética da SBC. Ele disse, a gente precisa trazer a ideia do legal, do que é do jurídico, de como os nossos homens de toga vão reagir a essas ideias. E, por último, a Silvia Bassi, jornalista, diretora da Computer World, da Idegenal, alguém que pode ajudar a entender também como isso está no imaginário das pessoas, dos empresários, como que isso vai se fazer nesse meio de inovação aqui no Brasil, entre outras coisas. Tá? A ideia desse painel assim, vai começar com uma pequena a introdução de cada um, e depois nós vamos abrir para respostas. Inclusive perguntas, abrir para perguntas, desculpa. Inclusive perguntas para o pessoal que está assistindo remotamente. Aí é só digitar, a Maiara ali vai coletar e passa para os panelistas. Nós vamos aqui até às 5h30. Eu só queria, antes de começar, dar uma pequena introdução para talvez situar um pouquinho melhor como eu vejo algumas questões e, na posição de moderador, você colocar algumas questões difíceis para os nossos panelistas. Tá? Eles estão aqui para responder perguntas difíceis, não fáceis. Tá bom? Como o John Smith falou hoje de manhã, a gente está vivendo um momento muito de grandes avanços nessa área. E isso é bem simbolizado por esses dois acontecimentos. Teve em 2011, quando a IBM Research criou essa máquina,
que conseguiu vencer o jogo de perguntas e respostas mais difícil do mundo. E é mais difícil, põe mais difícil nisso. Tá? E usando uma série de técnicas, que eram as técnicas padrão de inteligência artificial da época, e mostrou que aquilo era possível. Tá? Que ninguém acreditava que podia se fazer processamento de texto naquele nível, naquele instante. Mas ainda eram técnicas difíceis de implementar, foi um monumental trabalho de engenharia. E aí, com o aparecimento de Deep Learning um pouco depois, esse tipo de técnica começa a ser muito mais fácil de ser empregada e, principalmente, ser muito mais capaz de usar o enorme volume de dados e de dados rotulados que existiam nesse instante. Muito por conta de mídias sociais, muito por conta de concentrações em algumas empresas também, de imagens, de fatos. Então, um momento em que não só você sabia como treinar algo de uma maneira razoável, como você tinha os dados para fazer isso. Tá? O Jeopardy foi construído num outro modelo, mas, de certa forma, com isso aí a gente viu essa explosão. E viu uma explosão também de algumas tecnologias que estavam há décadas germinando, como carros autônomos. E é óbvio que quando uma coisa dessa explode, o negativo explode junto. Você não tem o sonho sem o pesadelo ao mesmo tempo. Tá? E isso foi o que a gente viu. Tá? Mas tem que entender. Em 95, a Mercedes-Benz tinha um carro autônomo rodando na Alemanha. Só que era uma van autônoma cheia de computador. Tá? Não estava pronto para escalar. Agora a gente está num caso de autônomos, a gente está chegando num ponto que está chegando ali num ponto que, quem sabe, mais uns 5, 10 anos, isso aí começa a ficar economicamente estável, escalável, e que gera um menor problema. Como é que eu vou lidar com essas máquinas que não tem motorista no Brasil? Quem eu vou xingar? Tá? E, no fundo, esse é o problema básico que a gente vai ter que enfrentar. Mas, de novo, eu quero que a gente pense isto no contexto do Brasil. Tá? Semelhante, fala assim, robôs, desde o robô gracinha até o robô soldado. Tá? E as duas coisas estão no imaginário. Em algum sentido, a gente vai ter os dois extremos. Ou, pelo menos, são tecnicamente possíveis. A nossa discussão é como a gente quer lidar com isso como sociedade. E, de novo, aqui no Brasil. Eu vou fazer uma pausa. Se por acaso a luz cair, não é algo novo para este prédio. Tá? Então, aí, calma, a gente vai lidar com a situação. Mas eu estou aqui, faça uma fezinha para a luz não cair devido à tempestade. Tá? O outro lado que a gente vê disso é toda essa questão de empregos. Tá? Empregos, qual é o seu impacto? Então, nós vamos agora ser capazes de ajudar os médicos a salvar vidas muito melhor, até como esse gráfico que eu já vi em várias discussões sobre inteligência artificial, diz, olha só, olha todos os que está em preto lá, são os empregos que vão ser perdidos. Um pequeno detalhe que passa, às vezes, despercebido nesse gráfico, ele é de 2013. Tá? Antes que tudo isso, antes que IA estivesse realmente ocorrendo. E tem umas coisas que você olha e diz, interessante, em 10 anos você vai ter robôs de manutenção tomando conta quando você não tem nenhum hoje. Meio estranho. É muito rápido. Tá? Mas, enfim, é esse o nível, e eu gosto de colocar isso assim, a gente vive essa dicotomia entre hype e histeria, nesse instante, nessa área. Tá? E é um pouco... E isso é o contexto que esse debate... Aqui eu não quero que seja um debate sobre isso, acho que não é isso que a gente está discutindo, mas é um contexto. Tá? E a gente tem que tomar cuidado, tanto no hype como na histeria, né, que a gente tem nessa área, nesse instante. Tá? Então eu gostaria de fazer uma enquete aqui, que pode ser relacionado a isso. Quem aqui estudava ou estudou inteligência artificial há mais de 30 anos atrás? Agora é a hora de mostrar. Antes de 87. Tá. Esse é o pessoal que viveu o inverno de AI. Tá? A gente já viveu essas duas coisas e ficou 20 anos a dormir. Tá? Então, assim, tem uns 5 ou 6 aqui que entendem que essas coisas pode ser que não dê para fazer tudo que as pessoas estão fazendo, pode ser que o Skynet não tome conta do mundo amanhã. Tá certo? Porque a gente já passou por isso. Enfim, o ponto aqui é olhar essas questões, sem o hype, sem a histeria, olhando do ponto de vista legal, do povo, da economia, do trabalho, do empresariado, como ele está vendo, como ele está adotando, e assim por diante. Ok? Esse é o objetivo.
A gente entende que a gente está no momento de corte de pesquisa, e é óbvio que isso vai ter profundos... Se isso continuar assim, vai ter profundos impactos em tudo que a gente fizer. Vamos esquecer um pouquinho isso aqui. É óbvio que se a gente cortar a pesquisa demais, a realidade vai ser diferente. Mas imagina que isso aqui passa. A gente volta ao mundo normal em alguns anos, sem muito dano, ou com dano limitado. Tá? Só para não ficar atento num problema presente e conjuntural. Que ainda que seja importante, eu acho que não é o ponto do que a gente está querendo conversar aqui. Muito bem. Ontem eu fiz um Google do impacto de inteligência artificial no Brasil, título do seminário. A primeira coisa veio um anúncio do Watson. Tá? Sempre inteligência vem anúncio do Watson. É. Mas assim, eu olhei e disse, em geral era positiva, interessante. Eu achei que era interessante, esperava mais negativo. Tá? Vocês podem tentar, pode ser que seja diferente para cada um de nós, mas é interessante. Mas esses são esse aí é o mundo que está meio lá fora, mas eu coloquei essas perguntas para os panelistas, tá? São como um guia, como possíveis coisas que a gente podia falar. Eu não vou falar todas elas, mas o que a gente tem que pensar, isso, como é que funciona aqui no Brasil? Como é que vai ser um carro inteligente no Brasil? Como é que um sistema legal, por exemplo, a gente viu o Ricardo da startup falando, como é que o sistema legal vai reagir a advogados mecanizados ou maquinizados no Brasil? Então, ele pensar como isso pode nos afetar e a gente ajuda a se preparar para o futuro e também descobrir oportunidades e novas ideias e novos espaços para fazer pesquisa, trabalho, startup e assim por diante. Bem, vou deixar vocês com uma introdução inicial de cada panelista. Primeiro chamar a Silvia, que tem uma apresentação. Depois os outros três vão falar sem apresentação, a gente vai todo mundo lá para a plateia. Mas, por favor, pessoal de casa, pode fazer perguntas, vão ser encaminhadas, a gente faz essas perguntas com a ajuda ali da Maiara, que está ali no canto. Obrigado. Deixa ele só colocar. Olá. Oi. Eu e o microfone. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu queria agradecer muito a Cláudia, a todo mundo da IBM pelo convite. Tomei um susto quando eu entrei, porque eu não sabia que tinha uma plateia tão grande assim. Eu achei que era um debate menor. Tem mais uns 10 mil assistindo, aí você vai me deixar mais nervosa ainda, vai ser um problema. Bom, eu tenho 10 minutos para falar. É só por uma questão de guideline que o jornalista gosta de contar historinha, esse storytelling, então eu acabo montando uma narrativa aqui. O Cláudio me pediu para falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, trazendo ela para a Terra, né? Ou seja, trazendo ela para a realidade que a gente vivencia. Eu sou diretora editorial de várias publicações de tecnologia que vocês conhecem. Então, eu vou tentar chegar o que é a inteligência artificial na vida dos CIOs brasileiros, ou, né, como levar a teoria de vocês, a academia, para dentro da vida real. E aí a gente entra no seguinte: isso aqui é inevitável, a gente sabe disso. A gente está caminhando para esse mundo em que uma parte, né, vocês estão desenhando isso, né? Essa foto eu adoro, porque é muito divertida. Mas a gente está caminhando num ponto em que a gente vai trabalhar com robôs, né? A gente vai ter robôs trabalhando para a gente vai ter seres inteligentes, sejam eles em software ou sejam eles físicos, trabalhando para a gente. E essa realidade, o Cláudio falou agora de desemprego, é uma realidade que aponta para que metade dos empregos do mundo, 1,2 bilhão, no Brasil 53 milhões, vão ser substituídos por máquinas ou processos em 2025, até 2035, na verdade. Esse é um estudo da McKinsey sobre tecnologia e jobs. Tem um site da McKinsey que você pode ver se o seu emprego está a perigo. O de vocês provavelmente não está, porque vocês estão desenhando do outro lado. Mas quanto mais automatizada for a sua função, quanto mais mecânica ela for, mais fácil você ser substituído por um robô. A boa notícia é que a tecnologia digital está gerando 2,5 novos empregos para cada emprego do mundo analógico que é destruído. Então, aí a gente entra numa questão. A gente está entrando numa fase agora em que as empresas precisam se educar digitalmente, a gente precisa pensar como a gente vai educar todas as gerações novas para que elas saibam. A gente tem 2 alfabetizações agora. A alfabetização dessa de aprender a ler e escrever e a alfabetização digital, que é aprender a programar. Não dá mais para imaginar nenhum ser humano na face da Terra hoje, nos próximos 10 anos, que não saiba programar.
Bom, se a gente olha para as tecnologias disruptivas, a área de IA é a segunda mais importante. Não sei se eu consigo apontar o coisinho aqui, mas vocês vão ver aqui, Automation of Knowledge Work é a segunda mais importante. Na lista da geração de 14 a 33 trilhões de dólares por ano em 2025, que as novas tecnologias vão trazer para a economia, IA é a segunda, a automação do knowledge work está lá, é a segunda. Então, a gente está falando de uma área que é extremamente forte, extremamente poderosa, e é uma força da natureza, inexorável, a gente está caminhando para isso. Agora, tem então um problema, quem é o complicador? É o ser humano, né? Do ponto de vista, hoje, das empresas, a gente tem, e isso não é uma regra para brasileiros, mas é uma regra no mundo inteiro, os CIOs, que são os diretores de tecnologia das empresas, divididos, né, entre o feijão e o sonho, né, porque, de um lado, ele precisa continuar a manter, né, a TI, gerenciar a TI e se transformar no inovador, mas ele tem que fazer o carro andar. Então, ele está dividido entre o que a gente chama do run, que é o dia a dia, e o change. O que acontece? Ele está mais ou menos que nem esse cara aqui que deu um depoimento para a Endeavor, né? Ele pensa assim, eu tenho que rodar o meu negócio todo dia, ou eu não vou comer no final do mês, e eu tenho que mudar o jeito como eu faço o negócio, ou eu não vou comer no próximo ano. Então, a questão do dilema disruptivo é esse que está acontecendo aqui. E os CIOs estão vivenciando isso. Eles estão precisando pensar a tecnologia e eles estão precisando fazer o dia a dia da tecnologia. Como é que entra IA nesse contexto? Bom, eu fiz uma lista aqui com as coisas que o Cláudio mandou, então eu só queria comentar um pouquinho para deixar... Só tem mais um slidezinho, mas, assim, dentro das empresas fica claro que a IA tem duas aplicações, aquela para dentro e aquela para fora, né? Para dentro, o que significa? É conseguir entender que a tecnologia de inteligência artificial e robótica vai automatizar, sim, funções, vai substituir funções que eram mecânicas, e você tem que pensar como é que você vai repor essas pessoas, ou como é que você vai retreinar essas pessoas para transformar as suas funções em muito mais estratégicas do que mecânica, né? É para isso que serve a tecnologia. Eu adoro a definição de IA que a IBM usa, que é de inteligência aumentada e não de inteligência artificial, porque a função da tecnologia é essa, é te aumentar a tua humanidade, né? É deixar que você pare de fazer coisas mecânicas para fazer coisas inteligentes. Mas esse é um problema. Então, dentro, né, o que a gente enxerga hoje das tentativas, das experimentações, é o uso de IA para acelerar a produtividade, acelerar a execução de coisas mecânicas, e aumento da eficiência na tomada de decisão. Fora, a IA se volta para o cara que está ali do outro lado, que é o consumidor, né? Aquela frase do It's the consumer stupid vale cada vez mais. Hoje, nenhuma empresa consegue viver se ela não estiver entendendo a jornada do seu consumidor externo. E aí, nesse caso, a IA entra para te dar insights, para você conseguir se relacionar com ele, ou para você se relacionar diretamente. A gente está falando dos chatbots e tudo mais, todos os robôs possíveis. Então, são essas duas coisas. O que acontece? Nos dois casos, o que eu enxergo, o que a gente enxerga quando a gente conversa com todas as empresas, com os CIOs, é que os dois casos exigem a mudança de um modelo mental. E aí a gente esbarra no change. Porque é muito difícil você pensar naquilo, você conseguir mudar o seu modelo mental em cima de alguma coisa que está mudando muito rápido e que você nunca vivenciou. Você tem que pensar como fazer diferente, né? Eu acho que esse é o grande desafio dos CIOs. Como é que eu vou fazer diferente uma coisa que eu não sei como ela pode ser diferente? É pensar fora da caixa, sem a caixa, enfim, todos os lugares comuns que vocês conhecem. Mas essa é a questão. Então, o CIO precisa mudar o mindset para poder aproveitar melhor a IA, e as empresas que hoje fornecem IA, e quem desenvolve IA, precisa começar a pensar como é que você vai entregar para ele alguma coisa que o ajude a mudar o mindset. Eu acho que esse é o grande gancho, é onde você junta a pesquisa com a prática, quando você consegue dar o roadmap, o mapinha. E aí, quando a gente pensa em verticais, o que a gente tem percebido, né, de aplicações? Finanças, por motivos óbvios, porque você consegue fazer uma análise de risco mais rápido, porque você consegue usar machine learning e inteligência artificial para ver se você vai conceder um crédito ou não em questão de segundos, quando você levaria horas. Você consegue analisar bases. Recursos humanos, já tem startup, já tem empresas usando inteligência artificial para selecionar currículos. Direito, nós vamos falar mais aqui, mas aquele moço que apresentou antes mostra, direito é uma coisa altamente automatizável, né? Advogado é dispensável, ele vai me bater.
E a indústria 4.0, em geral, quando você pensa em automatização de processos e antecipação de problemas. Por exemplo, a Anglo Gold, a Shanti, em Minas, ela usa câmeras acopladas a um sistema de inteligência artificial, de análise de imagens, para prever se vai ter um acidente dentro da mina ou não, dependendo do tipo de movimento que está acontecendo. Então, é isso que a gente está tratando. Alguns exemplos do que está acontecendo hoje. Essa startup chamada Contratado Me, ela usa Big Data, Machine Learning, para ajudar as pessoas a encontrar emprego. O portal Telemedicina está emitindo laudos automatizados para médicos. A Nama, que cuida do Poupinha, ela está trabalhando com chatbots. E a Olivia é um chatbotzinho que ajuda as pessoas a decidirem as suas finanças. Então, é isso que eu tinha, só para jogar aqui, porque pergunta deve ter um monte, espero que tenha, mas é essa aqui, mais ou menos, a visão. Obrigada. Obrigado. Vou convidar aqui o irmão Glauco e o Pedro. Sentem. Eu gostaria agora, já que... Enquanto você ainda tem emprego, Pedro, que tal... Enquanto eu tenho emprego. Você dá o seu ponto de vista, a sua primeira intervenção aqui. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Cláudio, pelo convite. Obrigado a todos e a todas pela presença aqui. Eu concordo plenamente. Eu acho que minha profissão é uma das primeiras a serem extintas aí, em breve. A sua também, verdade. Isso aqui é um painel de desempregados, hein? Bom, vamos colocar nosso currículo no contradato.me aí, porque eu acho que a gente pode encontrar alguma coisa, de repente. Mas, bem, enfim, gente, obrigado pelo convite. Estou muito ansioso pelas perguntas, pelo debate aqui. Eu não trouxe nenhuma apresentação, a minha ideia era simplesmente trazer alguns questionamentos que podem criar pílulas de dúvidas aí, podem instigar o debate, muito na linha do que já foi dito, que o Cláudio colocou, que a Silvia colocou também, porque eu sou advogado, como eu disse, e, obviamente, eu acabo, em todas as conversas que eu tenho sobre o tema, que eu me interesso bastante, acabo puxando mais sardinha para a questão da regulação. E, para mim, é evidente, pela minha formação acadêmica, eu sou advogado, eu fiz meu mestrado em Direito, em Regulação da Arquitetura da Rede, então eu sempre coloco a regulação, a lei, num papel de proeminência, de protagonismo, quando eu tento estudar um novo assunto. Mas é comum nesse mercado, e principalmente no mercado de inovação, de empreendedorismo, a gente vê aquela visão de que, puxa, mas a lei só atrapalha, a lei ela vai impedir a inovação, vai impedir o desenvolvimento. Quando, na verdade, a lei ela tem uma faceta dupla, e é uma faceta que vai se mostrar de um lado para o outro, dependendo do conteúdo que a gente colocar lá dentro. Existem leis que inibem a inovação, existem leis que propulsionam a inovação. E, muitas vezes, a escolha entre inibir ou propulsionar vem também de uma questão de balancear valores, balancear escolhas sociais, dilemas éticos. A gente tem, quando a gente fala de inteligência artificial, pelo menos 3 grandes temas, né? O primeiro, o tema do emprego, a gente está vendo, e é um tema mais difícil do que foi feito o debate lá no século XIX com a Revolução Industrial. Porque o que a gente está vendo não são somente os empregos de força braçal que estão sumindo, mas os empregos que envolvem um trabalho intelectual. E, obviamente, os mais afetados são aquilo que a gente chama de classe média vai sofrer muito. São uma centena de profissões que podem deixar de existir, ou, pelo menos, vão ter muita dificuldade em construir algo diferente, um novo papel para a profissão, a não ser que a gente tenha um novo papel das instituições, um novo papel da formação, da educação, da população. O outro grande tema é o tema de inclusão. Então, a gente teve, ao longo do século XX, a gente teve uma predominância das democracias, sempre colocando a liberdade de expressão como veículo de desenvolvimento. Agora, a gente está vendo no século XXI as democracias revendo isso internamente, porque elas percebem que a liberdade de expressão não basta, e é preciso incluir uma camada enorme da população que sempre foi excluída de políticas sociais, sempre foi excluída do desenvolvimento. A gente fala de negros, a gente fala de mulheres, a gente fala de minorias, e essas pessoas, elas estão sim sendo discriminadas pela inteligência artificial. Não é novidade, a gente olha todos os dias casos em que
programas, algoritmos são desenvolvidos e acabam tendo um viés racista, um viés misógino, um viés xenófobo, muitas vezes. E isso ocorre muito pelo viés, o viés da programação. Então, a gente ainda tem nas faculdades de ciência da computação, nas empresas, um ambiente muito masculino, muito branco, muito elitista, e são esses ambientes que acabam gerando um viés na hora de você programar, na hora de você desenvolver. E existe um papel da regulação nisso, um papel de promover boas práticas, promover incentivos para a diversidade dentro das organizações e nas universidades. Enfim, discussões que a gente voltava a essas discussões há 10, 15, 20 anos atrás, quando você falava de, por exemplo, cotas sociais, cotas raciais, e a gente volta a essa discussão quando a gente vê o avanço da tecnologia. E na terceira linha a gente tem a questão de segurança pública. É uma questão como os carros autônomos, ela claramente traz para a gente questões de segurança pública não ligadas a uma Skynet, uma coisa da máquina se virando e criando novas coisas e dominando o mundo, mas decisões banais, decisões que têm a ver com o nosso cotidiano e que vão certamente gerar problemas jurídicos de responsabilidade civil. O exemplo que eu sempre dou é o carro autônomo carregando um passageiro e ele está passando numa ponte e tem 2 pessoas passando na frente. E o carro autônomo tem que tomar uma decisão. Se ele se joga da ponte, matando o passageiro, ou se ele vai reto e mata 2 pessoas. Então, tem diferentes respostas, né? O economista vai dizer, é 2 contra 1, melhor matar 1 do que matar 2. O advogado vai falar, olha, é melhor matar 2, porque o 1 é o contratante daquele serviço, então tem que tomar cuidado com isso. A seguradora nem vai responder, a seguradora só não vai pagar o seguro, nenhum dos casos. Mas isso mostra, até eu falando uma metáfora dessa, uma brincadeira dessa, podia parecer aqueles jogos zen, né? aquelas brincadeiras, aqueles exercícios que se faz para a gente exercitar a nossa ética. Puxa, não tem resposta a isso, são coisas que vão acontecer na hora, mas alguém vai ter que programar um carro para tomar uma decisão sobre isso. E qual decisão tomar? Será que tem um papel da regulação ou não? E aí, para finalizar, o que eu quero dizer, estou muito ansioso pelas questões, indo na linha do Cláudio. Toda a minha carreira acadêmica, eu sempre olhei muito a posição do Brasil e países em estágio semelhante ao Brasil. É curioso você ver, por exemplo, o tema que eu estudei durante muitos anos, neutralidade da rede, você vê tanta produção científica sendo desenvolvida nos Estados Unidos, na Europa, e pouquíssima desenvolvida no sul global. O mesmo está acontecendo com inteligência artificial. Ainda que seja um tema recente na academia, a gente tem os primeiros centros de estudo sendo desenvolvidos há 1, 2 anos sobre o tema, a gente tem pouca pesquisa sendo desenvolvida em países em desenvolvimento, pouquíssima pesquisa sendo desenvolvida no Brasil e menos pesquisa ainda que está sendo desenvolvida dentro de faculdades de exatas, faculdades de ciência da computação, de engenharia, com viés ético, com viés social. E a gente precisa desenvolver isso. A gente não pode simplesmente importar conclusões que são desenvolvidas em outros países e achar que isso é aplicável aqui. A gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente fala de tecnologia e inteligência artificial, porque muito do que acontece, que permite o aprendizado de máquina, é dados, é Big Data. E quando a gente traz essa visão aqui, a gente olha que hoje a maior parte das tecnologias estão sendo desenvolvidas em países do norte, países desenvolvidos, só que a maior parte dos dados são provenientes de países em desenvolvimento, países com altíssima população, Brasil, Índia e assim por diante. Então, olha que situação estranha, parece que a gente está voltando a conversar com aqueles sociólogos dos anos 50 e 60 que falavam daquele ciclo, né, de você ter a tecnologia desenvolvida em países e outros países sendo matéria-prima para aquela tecnologia, aquele ciclo, né, social, ciclo de dependência, ciclo colonialista que era falado, etc. A gente não está falando mais daquele debate, aquele debate já se mostrou em várias virtudes correto e outras errado, mas o interessante é a gente retomar esse tema porque o diagnóstico permanece moderno, só que as instituições são diferentes, os desafios são diferentes, e se a gente não tiver essa visão de que as conclusões dos desafios dentro de um país em desenvolvimento são diferentes de um país desenvolvido, a gente não vai conseguir criar não só uma pesquisa científica autônoma, mas também uma regulação mais conectada com a nossa sociedade. É isso que eu tinha aí, estou ansioso pelas perguntas. Obrigado, gente. Obrigado.
Glauco? Boa tarde a todos e a todas, colegas da mesa, Cláudio. Estou vendo uma série de pessoas que eu conheço. É um prazer estar aqui com vocês e fico duplamente gratificado, porque o tema é apaixonante. Estou pedindo licença para falar aqui da frente, que aquela cadeira não cabe muito bem, ou eu não cabo na cadeira, certo? Mas o tema é muito apaixonante e a gente adora ver essas coisas. A tecnologia desenha mundos que são impossíveis, muitos deles hoje, mas são muito promissores. E, de repente, o Cláudio convida 4 pessoas para falar de tema chato, né? Quer dizer, falar de emprego. Geralmente, essas coisas não casam bem, né, com aquele universo assim, bastante entusiasmante da inteligência artificial, da automação, do deep learning, aquelas coisas que você adora falar. Aliás, quando eu vou em festa, eu ligo aqui para o meu colega Fábio Cosio, para a Ana Reale, que são professores da USP, e falo, o que eu falo de coisa inteligente? Eu falo em convolutional neural network, todo mundo... Então eu falo na rodinha, todo mundo fica, que coisa fantástica, o cara, mas faz cara inteligente, daí fica difícil, fica mais difícil. Mas, em todo caso, eu queria falar para vocês o seguinte, tentando ser um pouquinho mais sério. A questão do emprego, nessa onda de novas tecnologias, ela é super delicada, por uma razão muito simples. Ninguém tem dados pesquisa confiáveis. A esmagadora maioria dos dados hoje são dados de consultorias, nada contra as consultorias, que apenas levantam grandes tendências e a gente não consegue ainda ter dados confiáveis. Há sinais muito preocupantes. No Brasil, então, a situação é bem mais crítica, porque se existem alguns trabalhos de peso, de fôlego, que começam apenas a sair agora nos Estados Unidos, na Inglaterra, em alguns países da União Europeia, aqui no Brasil nós estamos no universo que só pode responder a um aparelhinho que tem muita inteligência artificial chamado chutômetro. Saber se vai abrir 10 e fechar 25 chama-se chute. É legal ter chute, pode ser que a gente acerte. A história mostra que a gente tem errado muito. Esse debate não é novo, é muito antigo. O impacto de tecnologia na sociedade é muito diferente do que aquele aplicado numa empresa, ou numa fábrica, ou num escritório. Depende da sua empresa. Se eu colocar computação, automação, robô, fazendo tudo aquilo que a gente pode imaginar, e liquidar 10 empregos, eu não posso concluir que eu tinha 20 funcionários, agora tenho 10 por conta da modernização tecnológica que eu fiz. Principalmente que eu posso falar da minha empresa. Por que eu levanto essas coisas? Porque o impacto da tecnologia sobre emprego é muito mais amplo e com dimensões muito grandes, muito diversificadas, fecha, torna obsoletos produtos, tem impacto em outras cadeias, tem processos de substituição de grupos que ganham. Tecnologia de informação e comunicação, ela favorece terceirização, favorece descentralização. Bom, tudo bem, você fecha o emprego em São Paulo, mas pode abrir em Pernambuco. É um exemplo. Como é que você faz a conta? Se o paulista fala, ele vai ficar reclamando, fecharam 10 empregos, e o pernambucano ganha. Então, como o impacto generalizado é difícil de calcular, até hoje nós estamos tentando calcular as grandes ondas de modernização que o mundo viveu desde a primeira Revolução Industrial. O fechamento de emprego não é coisa simples. Acabou de sair o censo americano, para quem quiser ver, entre no Department of Labor, entre no Ministério do Trabalho americano. O censo americano diz, de 1950 para cá, apenas 50 para cá, antes de Dartmouth, antes dos grandes workshops sobre inteligência artificial, antes do desenvolvimento, estava nascendo a cibernética nesse período, de 50 para cá, apenas uma ocupação foi considerada liquidada. Sabe qual é? Ascensorista de elevador. Que a gente vê está cheio por aí, mas ele é residual do ponto de vista da economia. Tem outros que a tecnologia tornou sem função. Operador de telex. Bom, não tem mais telex, então não tem operador. É difícil fechar a profissão. O impacto é muito mais no sentido de você compartilhar o emprego
parte do emprego, parte da sua ocupação, parte da sua atividade, do que você liquidar efetivamente uma ocupação ou uma profissão. Você não consegue fazer isso, é difícil, por mais inteligente que seja a máquina. Então, eu estou fazendo esse simples preâmbulo para a gente tentar pensar claramente quais são efetivamente os sinais que estão dados para a gente. Não adianta ser deslumbrado com a tecnologia e achar que ela vai resolver todos os problemas e ignorar o impacto no trabalho, no emprego. Por que não adianta? Porque a tecnologia vai estar imersa na sociedade, ela permite a gente ter mais tempo livre, ela permite a gente olhar as coisas com mais atenção, se dedicar àquilo que é importante. Mas a pergunta simples que aparece: quem vai conseguir fazer isso? Quais países, quais setores da economia, quais pessoas vão poder fazer isso? Todos? Você imaginou? Você imaginou se alguma das realidades que a Silvia levantou, que é uma possibilidade, se ela se transforma em realidade, 50% menos de emprego em algumas áreas pesadas? As sociedades não estão organizadas para isso. Todos os sistemas de compensação que existem, seguro-desemprego, previdência, o que vocês quiserem imaginar, o sistema público de saúde, o sistema privado de saúde, eles não estão organizados para atender 50% de desemprego. Em algumas áreas do planeta, hoje, você tem 20%, 25%, os serviços explodem. O que significa que, se isso se transforma em realidade, é uma possibilidade, certo? Nós vamos ser obrigados a repensar a sociedade, porque o pacto que existe desde o século XVIII para construir isso que a gente chama os poderes, a maneira como a gente construiu a partir do século XIX, os sistemas de proteção social, tudo isso vai para o espaço. Não é à toa que, qual é a discussão que tem hoje mais quente? É saber se você tem um programa mundial, geral, de renda mínima, porque está todo mundo tentando prever o que vai acontecer. E, por outro lado, você tem gente pensando o quê? Vamos pôr imposto contra robô. O que significa pôr imposto contra robô? É criar empecilho para a tecnologia, é achar que você, segurando a tecnologia, as coisas se resolvem. É como quando você pesa 1 quilo de carne, você põe o dedo embaixo da balança, na época que tinha balança. Você põe o dedo embaixo e você acha que não tem 1 quilo, tem só meio quilo. Não adianta nada. Então, para a gente não ser nem deslumbrado com a tecnologia e achar que ela vai resolver e ignorar o impacto real dela, e, ao mesmo tempo, não ser cético a ponto de propor exatamente obstáculos e aparecer e surgir e trabalhar contra o progresso, a maneira como a ciência se desenvolve, o conhecimento avança, porque é disso que se trata, acho que é fundamental ter exatamente uma situação de equilíbrio, sem nenhum exagero. Não há terrorismo a ser feito, principalmente porque o desemprego ele cai com o tempo. A gente está falando de carro sem motorista há quanto tempo? Desde o filme Se Meu Fusca Falasse. Você lembra que já era sem motorista? Quanto tempo se fala de... Mesmo o Watson, eu estou aqui na IBM, não vim provocar vocês, tá? Mesmo o Watson, que tem uma capacidade gigante de ganhar o Jeopardy, que é um feito fantástico, ou o AlphaGo, que ganhou o jogo de Go do campeão mundial de Go, mesmo eles ainda têm, vocês sabem disso melhor que eu, que trabalham com isso, porque eu sou sociólogo não serve para muita coisa, você sabe disso, né? Então, como vocês sabem, mesmo o Watson, ele trabalha bem em algumas áreas. Em algumas áreas. Essa é a grande desvantagem da gente se apaixonar por um computador, né? Você se apaixona por ele, você sabe, o amor é cego, surdo e mudo. O problema é que ele, hoje, ele está enxergando. E ele vê você, e ele vê os seus defeitos. Você já imaginou a gente se apaixonar por um computador? Tem um filminho que chama Her, que conta exatamente essa história. Sugiro que vocês não se apaixonem, ou pelo menos encontrem um computador ou uma computadora elegante, certo? Então, o que existe de sinais efetivos por fora da linguagem comum que aparece no bombardeio diário que a gente vive de informação? Existem sinais de alguns setores, de alguns impactos, de algumas indústrias que podem ser afetadas, e é difícil porque essa realidade não existe. A realidade da inteligência artificial é ainda uma realidade de laboratório, portanto, o impacto de massa, de peso, não existe. Não adianta a gente imaginar que existe. Você pode vislumbrar como tendência.
Peguem todos os textos, mesmo os mais bem informados, eles vão dizer: de 10 a 15 a 20 anos as coisas podem sair. Claro, porque ninguém tem condições de fazer. O que significa que todas as projeções são feitas com base no passado. Mas veja, é esquisito. Eu vou fazer a avaliação de quantos empregos a inteligência artificial vai matar com base num período em que não tinha inteligência artificial. Você tem uma armadilha metodológica muito forte. Então vamos esperar o mundo desabar na nossa cabeça. Não vamos ter sinais. Quais são os sinais? Você pega gente de peso. A OCDE tem estudos sérios que já começam a mostrar algumas realidades preocupantes. Você pega um autor como o David Autor, do MIT, começa a apresentar. Você pega um autor como o Darwin Acemoglu, começa a apresentar. Você entra lá no NPR, vocês vão ver os papers de economia, já são os primeiros que começam a mostrar para você que tem preocupações. Quais são as preocupações básicas que eu ouso falar sobre o Brasil para terminar? São 4 que eu apresento para vocês. Primeiro, o impacto é gigantesco, pode ser gigantesco, depende da maneira como as tecnologias vão evoluir e vão se consolidar. Elas não estão consolidadas nem evoluídas totalmente. É só vocês se perguntarem o que é inteligência artificial. Eu, cada vez que eu me pergunto sozinho, tenho umas 4 definições. Vocês devem ter várias. E não há consenso sobre elas. É como indústria 4.0 ou manufatura avançada. Tem 500 definições. Por quê? Porque são muito mais guarda-chuva de tecnologias que abrigam uma série de outras tecnologias viabilizadas por um aumento gigantesco da capacidade de computação, de armazenamento. Elas estão se juntando aceleradamente, mas ainda não se juntaram. São as 4. Primeiro, elas podem atingir muito profundamente as pessoas que ganham menos. Por quê? Porque são aquelas que têm atividades mais rotineiras. São as primeiras que vão dançar. O que chama isso aqui no Brasil? Você vai pegar comércio, você vai pegar uma parte grande do serviço, você vai pegar a parte grande de gente que atende no nível de chão de fábrica, operário industrial, porque a manufatura no mundo inteiro é aquela que é mais atingida. Você vai ter um pedaço que vai ficar de fora. Em todas as profissões vai ser assim. Com algumas vão acabar, pode ser. Pode ser. Mas essa é a primeira lição para a gente. O que significa que, para esse povo, ou nós damos o mais rapidamente possível educação, qualificação, para que eles tenham habilidade de se comportar e se realocar no mundo novo, ou então toda a inteligência artificial que nós estamos criando não vai servir para muita coisa. Vai ser muito difícil que ela consiga penetrar nos poros da sociedade, porque as pessoas vão estar contra ela. Já há pesquisas fortíssimas de percepção do que a automação está provocando, em que você tem uma aversão à tecnologia, que é uma posição ultraconservadora. Ajuda? Não, mas é perfeitamente compreensível para quem está sendo dizimado. O segundo item que é importante: a inteligência artificial tem impacto diferenciado conforme a indústria ou o setor que atua. Parece uma obviedade, não é. Na indústria manufatureira, o impacto é maior do que exatamente em profissões como os advogados. Muita gente, quando você falou que a sua profissão ia acabar, muita gente ficou contente aqui. Não é o meu caso. Meu filho é advogado, tá? Eu gosto dos advogados, tal. Principalmente quando eles advogam para os outros. Mas tem muitas profissões que são atingidas diferentemente de outras. Esse é um problema chave para a gente. A parte dos gerentes, os CEOs, eles não vão ser atingidos por isso. Porque são eles que coordenam a atividade, tudo aquilo que se chama de emotional labor, ou emotional work, são os trabalhos emocionais. Pode ser que daqui 50, 100 anos, isso o Cláudio depois conta para vocês, que a gente consiga ver o computador fazendo isso. Não consegue fazer. Então, esses serão trabalhos a ser preservados. Tem até lugar para sociólogo hoje em dia. O antropólogo sempre teve, não fica nervoso. Tá? Sociólogo tem até lugar. Por quê? Porque os algoritmos estão sendo obrigados a tratar de questões sociais, estão identificando concentração de dengue, de doenças, estão identificando pobreza. Eu tive agora em Stanford, é impressionante o que eles estão fazendo com leitura de algoritmos
algoritmos de imagem de satélite, tentando trazer aqui para a USP, para a gente discutir isso aí, para a gente montar sistemas assim. Então, mas os engenheiros de computação fazem isso sozinhos? Não fazem. Vão precisar de antropólogo, psicólogo, sociólogo, essas coisas que durante muito tempo não tinham lugar na cadeia de emprego. Aqui no Brasil, em especial, eles são voltados para permanecer dentro das escolas, certo? Eles dão aula, né? Uma grande parte da aula. O terceiro impacto diz respeito às ocupações. Tem ocupações diferentes de outras, que têm um impacto maior. Quanto mais rotineira, pior para ela. Mais uma vez, reforça a questão da educação e da qualificação. E, por último, diz respeito aos países. O impacto é diferente em cada país, gente. Um país que tem uma força de trabalho, uma mão de obra mais qualificada, mais educada, vai sentir menos do que nós, pelas características do universo que está se desenhando. É claro, é cristalino. E os sinais indicam, as primeiras pesquisas indicam claramente isso. E tem um segundo componente. Vocês têm que lembrar que, nos últimos 20 anos, houve uma migração muito forte de fábricas e de plantas, de unidades de produção para os países emergentes, em especial para a China, mas não só para a Índia, para o Brasil, para vários lugares. Com a diminuição de custo de logística, com a diminuição dos custos gerais de salário e do custo de terra, e com a crise fiscal dos estados no mundo inteiro que não conseguem oferecer grandes vantagens, há uma tendência que essas empresas voltem para os seus locais de origem. Sabe o que significa isso? Que os países chamados emergentes, em desenvolvimento, atrasados, usem como quiser, eles vão sofrer, além de tudo, uma perda de unidades de produção que estão instaladas hoje lá. A China, não é à toa que a pesquisa da Oxford, do Frey e do Osborne, de 2013, certo? Ela mostra claramente que, enquanto nos Estados Unidos você perdia 47%, 48% dos empregos estavam ameaçados, na China era 75%. É a mesma coisa que vai acontecer aqui no Brasil, com as dificuldades que nós temos de educação, com a qualidade e com o nível mais baixo da nossa mão de obra, das pessoas que trabalham. Então, nós temos que acordar. Então, se eu pudesse resumir a minha fala, eu diria: emprego é um super problema. Daqui 10 anos. Hoje, o maior problema é como qualificar rapidamente, cada vez mais, as pessoas para que elas consigam ter a esperança de se adaptar nesse mundo que está se desenhando. Obrigado. Eu vou aqui aproveitar, né? Nunca a oportunidade de sentar de ficar atrás do púlpito da IBM. É que eu tenho uma cola aqui, fica melhor para apoiar. Eu agradeço o convite de estar aqui. Foi uma surpresa muito grande. E, quando o Cláudio fez esse convite, eu tive que sair correndo atrás, né? Eu sou antropólogo, os antropólogos trabalham, até ouvi hoje de manhã alguém falar de small data, né? E que realmente nós fazemos trabalho de campo muito setorizado, com um grupo muito pequeno, específico e tudo mais, e como é que nossos mundos podem se comunicar. Mas, desde que eu recebi o convite, eu tentei acompanhar as notícias que estavam aparecendo sobre inteligência artificial, e é um bombardeio, né? Esse hype que o Cláudio falou é impressionante. Desde a capa da Veja, há 2 semanas, sobre inteligência artificial, a capa da Economist falando sobre reconhecimento facial, ou tantas outras coisas que vão acontecendo. E, logo quando eu recebi o convite, teve a notícia da aula inaugural que o Putin deu no início do ano letivo russo, que foi em 1º de setembro desse ano, né? Que ele falava: quem dominar a inteligência artificial domina o mundo. Eu achei curioso. Primeiro, que eu achei que ele estava brigando com seus colegas, né, Trump e o Kim, dizendo: olha, não é nuclear, não é míssil, não é soltar míssil, é inteligência artificial. Mas ele estava também, uma coisa interessante é que essa mentalidade imperialista, né, de dizer que ele não disse quem domina a inteligência artificial aumenta o nível de felicidade geral dos povos, ou
combate à injustiça. Ele falou dominar o mundo, como se nossa produção de conhecimento fosse, o objetivo principal fosse dominar o mundo. Bélica, né? Então, eu acho que tem uma corrida, né, a China fez um plano, né, de desenvolvimento de inteligência artificial, e ela diz que em 2030 vai ser o líder mundial desse tipo de produção de conhecimento. Então, nessa corrida tem, vamos dizer, nem a Rússia parece um competidor que está correndo na frente, né? Tem Estados Unidos, China, talvez Índia. E eu até li recentemente que o número de funcionários da IBM no mundo, hoje o país que tem mais funcionários é a Índia, não os Estados Unidos. Passou. Então, o Brasil, onde nós estamos, que lugar é esse e o que é que a gente pode fazer, né? Nós vamos ser dominados, como temos sido por longos períodos, né? Vários ciclos econômicos, por inteligências estrangeiras, né? E com vieses de outras culturas. E pensando nisso, nós vamos ser, quando eles olharem para a nossa cara, e eu achei interessante o Cláudio ter, quando ele colocou, tem um slide aqui sobre os temas que ele nos encomendou, né, de falar, e o meu seria a cultura. A imagem escolhida é do quadro da Tarsila Amaral, os operários, né? E você vê uma diversidade incrível de caras ali, de tons de peles diferentes. E então, quando a inteligência artificial, essas de reconhecimento de face, nos olharem, elas vão nos classificar como ruído, como gorilas, como aquela experiência do Google, né, de reconhecimento facial, quando viu, porque o treinamento tinha sido feito todo em cima de rostos brancos, quando viu um rosto negro, disse que aquilo era um gorila. Ou a outra experiência também do mesmo nível, de que quando viu que certamente, quando viu pessoas asiáticas, disse que elas estavam piscando, né, por causa do olho puxado. E aí uma das coisas mais será também que uma brincadeira que é nossa interna, né? Será que nós podemos transformar o Watson no nosso compadre Watson, com outro jeito de pensar o mundo, de olhar para o mundo? Eu fiquei muito assustado quando eu li um texto de um empresário chinês chamado Kai Fu Lee, que ele fala sobre o futuro, a briga entre Estados Unidos e China na produção desse conhecimento, e é um artigo no New York Times que teve alguma repercussão, e ele fala do futuro. Não adianta, vai ter Estados Unidos, vai ter China. Essas economias vão funcionar à base de taxação de inteligência artificial, que vai criar um tipo de renda universal. E os países que não têm essas empresas produzindo inteligência artificial vão fazer o quê? Vão ser colônias dessas novas superpotências cognitivas. Eu vi também, recentemente, um outro exemplo, a Science, a revista, lançou um número especial sobre inteligência artificial. E o artigo que eu achei mais interessante lá é do Centro de Psicologia Positiva da Universidade da Pensilvânia, e eles fazem mapeamentos de moods e de assuntos das redes sociais, e eles tentam identificar quem está deprimido na rede, vários problemas psicológicos. E é claro que nos próprios artigos, eu fui atrás desses artigos, fala das questões éticas muito importantes, né, que tem a ver com esse tipo de procura, mas e esse tipo de pesquisa. Mas o que eu fiquei mais preocupado é que uma determinada concepção do que é depressão produzida nos Estados Unidos vai determinar se nós somos deprimidos ou não, e como é que a gente lida com isso. Mas, de qualquer forma, tem uma janela. A gente precisa aproveitar esse hype aqui no Brasil. E eu acho que a história da internet,
disseminação da internet no Brasil tem algumas lições para nos dar. Eu participei, em 1995, na época, o Tadal era o diretor da RNP, o RNP ainda era no INPA, no Rio de Janeiro, e ele me chamou, e eu chamei outras pessoas do Museu Nacional, da pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, o Eduardo Viveiro de Castro e o Jaime Aranha, e nós organizamos um seminário sobre impactos da internet. A internet não existia internet comercial ainda no Brasil. E a ideia da RNP era de pensar como iria abrir comercialmente a internet no Brasil. Se ia ter, a Embratel, na época, tentava ser um provedor único no Brasil. E isso não imediatamente depois desse seminário, o Sérgio Mota abriu a internet e surgiram vários provedores e foi uma confusão. Mas o que nós não criamos não tem no Brasil um Skype, né, como a Estônia criou e que virou um sistema usado no mundo inteiro, né? O que nós fizemos muito bem nesse tempo foi a voracidade com que nós consumimos internet no Brasil, do Brasil dominar a produção de vídeos em YouTube e tudo mais. Então, isso tem a ver com uma ideia de que muitos tipos de profissão, a gente diz assim, as periferias brasileiras nunca vão perder seus empregos e elas são incapazes de produzir um determinado tipo de conteúdo relacionado a esse novo mundo. O que eu estudei, no caso do funk, foi uma relação entre favela e tecnologia, porque eles adaptaram as máquinas de ritmos, os computadores de produção musical, em estúdios de favela, produzindo uma nova música, com um sentido muito grande de inovação cultural a partir da interação homem-máquina. E eu acho que hoje saiu, há menos de um mês, a relação dos maiores influenciadores da internet no Brasil. O principal, hoje em dia, não é um artista da televisão, é o Whindersson Nunes, que eu não sei se vocês conhecem. Ele é um blogueiro, um youtuber do Piauí, vem do interior do Piauí, e ele construiu uma linguagem muito diferente e que teve uma repercussão enorme no Brasil. Ele é uma das figuras mais populares do Brasil, e o fato dele ser popular e muita gente aqui nunca ter visto o Whindersson mostra esse tipo de realidade fragmentada de cultura, né, de bolha e de tudo mais que a gente está vivendo. Mas ele hoje faz apresentações teatrais em estádios. E se vocês puderem ver a apresentação que tem no YouTube da peça dele na Bahia, eu nunca vi um estádio para uma apresentação teatral lotado por uma maioria de espectadores negros. Era muito impressionante, é uma novidade muito grande. Uma outra pessoa muito importante para a internet hoje no Brasil é o Condzilla. Ele é um garoto de Santos que a mãe dele morreu, o pai dele já tinha morrido, se eu não me engano, e ele trocou, com o dinheiro do seguro da mãe dele, ele comprou uma câmera de vídeo. Hoje ele talvez a pessoa mais poderosa no mundo da música do Brasil, no business da música do Brasil. Ele criou um novo negócio relacionado com a internet. Eu acho que ele teve o quê? Eu acho que 7 bilhões de views. Outro dia ele comemorou nas redes sociais dele que ele tem 9 bilhões, porque ele tem um view para cada habitante do planeta, né? Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com a troca, com a maneira como pessoas de todo o Brasil, o jeito como as lan houses disseminaram conhecimento digital no Brasil, foi muito impressionante. E eu teria muitas mais coisas para falar, mas é bom entrar logo nas perguntas. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar essa voracidade de busca de conhecimento e tudo mais para lidar, para que talvez essa inteligência, quem sabe o Watson, nos ajude a pensar realmente uma forma inovadora de ensinar, de colocar em escolas públicas de todo o Brasil
o ensino de programação. Eu acho que quando essa garotada que fez todas essas coisas aos trancos e barrancos e na marra conseguir entender a linguagem e a lógica de programação, eu acho que isso vai ser um salto enorme para o Brasil e para a cultura brasileira. Eu juro que eu fiquei curioso. O nome do primeiro? Whindersson Nunes. Quem que sabe quem é o Whindersson Nunes aqui? Ok, metade. E Godzilla. Condzilla. Não, só é um termo. Mas, enfim, o que a gente... Viu algumas coisas aqui que eu acho que são interessantes e a gente já vai... Tem perguntas de casa? Lá de fora. Mas, assim, tem desde a esquizofrenia do CIO, né, um bom jeito de... eu dou desse, sabe, é uma coisa assim, fica lá. E a gente, aqui na IBM, a gente percebe isso, no lidar com clientes. Tá? Tem toda essa questão de desigualdade que o Glauco diz que é fundamental, desigualdade de educação, que estão ali no... Que isso, acho que, de certa forma, a gente concorda que é um problema claro aqui no Brasil, que se agrava. Tá? Eu acho que tem toda essa questão que o Hermano levantou sei lá, não sei se é a volta da antropofagia, ou a tropicália no mundo... O meu lema é: nós temos que inventar uma inteligência artificial antropófaga. Antropófaga, né? E menos Amazon, mais Amazônia. Né? Eu estava botando a Tarsila lá, de alguma forma, eu pensei nisso aí. Tá? Então, esse é um pouco assim, é um contexto, porque é sempre essa mistura de oportunidade e dano, né? E impacto negativo. Tá? A gente, quando fala em Brasil, assim, poxa, a inteligência artificial pode ter um impacto em agricultura que mude, que seja fundamental nesse país, que leve patamares. Tal. Quem que estava falando a respeito de caminhões? A Roseli. Né? Que todo mundo reclama lá da fila de caminhões. Para que tem fila de gente? O caminhão fica na fila sozinho, se esse é o problema. Às vezes tem esse lado meio... Eu vou colocar isso para resolver um problema que já devia estar resolvido de outra maneira, mas tem que ser resolvido, e eu vou usar aqui, vou tropicalizar, vou antropofagizar, sei lá, alguma coisa assim, o problema. Perguntas, alguma coisa, ou alguém da plateia quer começar aí alguma coisa? Plateia... Eu só pediria o nome de onde é, só para se situar, tá bom? Tem ali uma pessoa... Desculpa, eu não sei o seu nome. Você... Ali, primeiro, de vermelho. Oi, Dora Kaufmann, sou da PUC de São Paulo, fazendo pós-doc lá. É difícil fazer uma pergunta, porque os temas são... A abordagem de cada um foi completamente diferente do outro. Mas eu queria fazer duas observações assim, que eu acho importantes. Uma é que eu acho que o grande desafio é a gente entender e compreender a inteligência artificial, a especificidade da inteligência artificial, que é absolutamente, isso na minha opinião, no que eu venho estudando, é absolutamente diferente de todas as outras tecnologias. Então, os impactos, consequentemente, o impacto da inteligência artificial em todos os segmentos da sociedade são, por sua vez, completamente diferentes. Eu acho que tem duas variáveis muito importantes que eu vejo na inteligência artificial, que é a questão da velocidade que os processos estão acontecendo e a penetração. Eu acho que são dois elementos muito distintos dos outros processos de substituição de tecnologia que a gente viveu, que a humanidade viveu. E a outra observação é assim, a inteligência artificial não é futuro, é hoje. Né? Hoje ela permeia praticamente tudo que a gente faz. Né? Então, quando a gente está no nosso dia a dia, quando a gente pesquisa no Google, quando a gente usa o Spotify, quando a gente vai do Waze, quando a gente vai no Netflix, em suma, posso dar milhões de exemplos, e ela está presente, já substituindo o trabalho humano nas mais variadas profissões. Já está acontecendo isso. Né? Então, eu acho que a questão, de fato, aqui no Brasil, lá fora tem algumas pesquisas sérias, mas aqui no Brasil a gente não tem sobre esse impacto. Mas, mais importante do que isso, eu acho que é o reconhecimento de que isso já está existindo.
né? Então, em paralelo, e eu acho que não vai, é inexorável, isso só vai aumentar. Agora, eu acho que, em paralelo, estão surgindo outras profissões dos quais nós não estamos preparados, não temos skills para ocupá-las. Então, eu acho que são dois processos que estão acontecendo simultâneo. Então, eu acho que isso assim, eu desafio alguém a colocar hoje qualquer área, qualquer atividade hoje importante na economia que não esteja impactada profundamente já, agora, hoje, sobre a inteligência artificial, né? Então, eu acho que a gente falar que é um futuro que vai acontecer, cenários, não, já está. Essas são minhas duas observações. Silvia. Eu acho que você bateu num ponto que é super importante. Está acontecendo, é realidade, a gente vivencia isso todo dia. O Waze está ali, quem vive sem Waze hoje? Eu já estava xingando um motorista de táxi que não pegou o Waze e demorei para chegar aqui. Tem uma questão que é importante, que é a criação dos novos skills, das novas competências. Hoje, o grande problema, e não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro, é que a quantidade de pessoas trabalhando na área de tecnologia digital está menor do que a necessidade do mundo para profissionais dessa área. Então, a gente tem um gap gigantesco de profissionais. Você tem, sei lá, no Brasil, até o final do ano que vem, acho que vão ser 500 mil postos de trabalho abertos para digital, e não vai ter gente para ocupar. E a gente está vendo uma geração inteira, de 18 a 24 anos, está no topo do ranking do desemprego nesse país. Então, eu acho que a questão a digital é inexorável, o caminho da tecnologia ele é inexorável, a tecnologia faz bem, sim, para a humanidade, pode mudar os maiores desafios que a humanidade teve, mas ninguém está... As pessoas que deveriam estar se preocupando não estão se preocupando em levar as novas gerações ou criar capacitação para a geração de empregos nessa área. A gente tem um gap gigantesco. E não é só aqui. A Europa vive a mesma coisa, os Estados Unidos vivem a mesma coisa. Os vistos H1, B2, lá eu nunca lembro qual que é aquele visto, os Estados Unidos são disputados à tapa, e a gente não está olhando para isso. Então, a gente vê uma geração inteira sem emprego e, ao mesmo tempo, uma indústria toda, que é a indústria do futuro, precisando de gente para contratar. Então, é isso mesmo. A gente está vivenciando tem uma confusão, acho que todo mundo abordou isso muito bem. A gente não está enxergando o problema, não é dizer daqui a 15 anos vai faltar emprego, vai mudar o emprego, vai mudar mesmo. Mas se a gente não fizer nada agora, você tem uma oportunidade gigantesca, porque é lá que vão estar os empregos. Ou mais perguntas? Deixa eu ver. Bom, é mais também uma observação. Oi? Eu sou Lucas, eu sou mestre em inteligência artificial e trabalho atualmente numa startup aqui em São Paulo, a Get Ninjas, que é uma plataforma de serviços. Eu acho bem interessante esse tópico, uma coisa que a gente sempre discute bastante também, sempre brinca. E eu também concordo, acho que ele está mais recente aí. Se a gente pega de exemplo, sei lá, a área agrícola nos Estados Unidos, no começo da década do século XX, era 50% da população quase era funcionários agrícolas, hoje é menos de 1% que trabalha com a agricultura lá dos americanos. E assim, é uma evolução constante em todos os ramos, aí, a tecnologia da indústria e a inteligência artificial com certeza vai canibalizar bastante coisa que a gente faz hoje. Agora, a população também sempre está crescendo, né? E com essa automatização constante pode chegar um período, não sei, isso é uma suposição, né? Imaginando o futuro aí, pode chegar um período que a gente não tem um balanço saudável, a gente simplesmente tenha muitas pessoas e mesmo querendo treinar essas pessoas, querendo especializar as pessoas de hoje, de agora, pode chegar uma geração que a gente simplesmente não tem o que fazer. A gente tenha muita coisa automatizada e tem uma parcela da população que não vai ter o que fazer, não vai ter como agregar valor, trazer valor, fazer alguma coisa, algum emprego. Já tem, inclusive, acho que alguns países, eu vi recentemente um na Europa, que tem esse problema de falta de coisas para fazer da população, e eles estão com bastante daqueles programas de renda mínima para deixar alguma parte da população em casa enquanto outros trabalham. Pensando nesse sentido, se a gente chegar num futuro já um pouco mais distante, aí, onde boa parte do que a gente precisa fazer no dia a dia para sobreviver, para uma pessoa sobreviver, ser totalmente automatizada, poder ter máquinas para tomar as decisões do dia a dia, fazer as coisas, ou quase tudo, ou tudo de uma pessoa, como seria o impacto disso na sociedade, né? Seria factível uma sociedade, sei lá, onde 90%, 99% das coisas que você tem que fazer para sobreviver são automatizadas, meio que você não precisa fazer nada para sobreviver, você pode só, sei lá,
trabalhar na sua parte mais criativa, criando coisas novas, valores e não se preocupando com a sobrevivência, com o mínimo que você precisa para sobreviver. Isso é mais uma imaginação aí. E um segundo ponto, eu gosto da sugestão do... Esqueci o seu nome. Glauco? Isso. Sobre a gente ter que começar a especializar a galera agora, porque com certeza o pessoal das classes de renda mais baixas vão ser os mais prejudicados. Mas uma pergunta que eu tenho eu acredito que vai ser muito mais rápido essa mudança e esse movimento e essa perda de vagas aí no ambiente de trabalho. O que fazer com a galera que já está na faixa etária, aí, na meia-idade, já passou do período de especialização, né? Se a gente tiver esse baque muito momentâneo, como resolver esse problema? Eu só queria contrastar uma informação que a gente está falando aqui com uma que a gente ouviu agora há pouco, que eu fiquei assustado, no bom sentido. 3 mil times de robótica no Brasil, 100 mil... Oi? 140 mil alunos, primeiro, todos os graus, fazendo. O que esse pessoal estava estudando? Inteligência artificial. Basicamente. Um pouquinho de mecânica. Vai, eu dou um pouquinho de mecânica. Programação, tá? Então, eu estou preocupado se a gente não está falando de uma falta de algo que já está acontecendo. Que nem a história do Condzilla. Não, a gente tem que tomar... Sim, isso é a minha provocação, não estou dizendo que seja. Tá? E tentando voltar aqui para o problema do Brasil. Quer dizer, o que está acontecendo de educação? Pouquinho, sim. Perfeito. Não. Dentro daquela mesma profissão, como é que você reposiciona aquela skill que eu acho mais importante do que... Tá bom. Não, eu entendo. Mas aqui foi colocado, e várias pessoas, assim, de que o problema era esse skill também específico. Tá? Eu estou dizendo, esse skill está sendo mudado ou não debaixo dos nossos olhos? Tá? Porque aquele dado é impressionante. 3 mil times, gente, não é pouca coisa. Eu acho que o que vocês sabem sobre isso? O que está divisível? Eu acho que tem uma pesquisa interessante do censo da Inglaterra, que foi feita há alguns anos atrás, e ela divide por profissões. E a Inglaterra é um país interessante de observar, porque, embora tenha havido um grande aumento populacional nos últimos 2 séculos lá, foi muito inferior ao que teve no Novo Mundo, né? Nas Américas, África, Ásia e assim por diante. E você olha algumas curvas interessantes que vão ao encontro de algumas das coisas que foi faladas aqui. Uma das curvas foi algumas profissões que não desapareceram, mas diminuíram muito. Por exemplo, o barbeiro. O barbeiro diminuiu muito. As pessoas iam à barbearia fazer a barba porque tinham medo de se matar com a navalha. Quando surge a gilete, as pessoas conseguem fazer a barba dentro de casa e deixam de ir ao barbeiro, a profissão diminui muito. Aí você vê uma questão interessante. Nunca teve tantas barmans, restaurantes, chefes de cozinha, em toda a história. Porque aumentou muito isso daí. Porque as pessoas também têm mais tempo livre. As pessoas também consomem mais entretenimento. As pessoas vão mais em bares, em restaurantes, etc. Então, é natural que, obviamente, partindo de um pressuposto de uma curva média de população, a gente vai ter vales e picos de emprego e desemprego. Então, é evidente que você vai ter tecnologias que surgem e criam vales de determinada profissão. Mas também você vai ter uma geração nova que não vai querer ser mais barbeiro. Então, se você olhar hoje da geração que nasceu nos últimos 30, 40, 50 anos, quantas daquelas pessoas queriam ser barbeiros? Quantas pessoas formaram com barbeiros? Na nossa geração, a gente está vendo muitas crianças que já nascem querendo ser programadores, querendo ser desenvolvedores. Minha geração, ninguém praticamente queria fazer ciência da computação. Para que isso? Não precisa disso. E então isso está mudando. Então você vai ter sim picos geracionais aí e vales também que precisam ser resolvidos. E aí tem toda essa questão do pacto social. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar sempre essas gerações se trocarem? A gente vai deixar período de 20, 30, 40 anos uma certa parcela da população que não vai ser nova o suficiente para se readaptar e não vai ser velha o suficiente para estar na previdência social?
que vai acontecer com essas pessoas? A gente vai deixar acontecer, laissez-faire? Vamos deixar as pessoas ficarem desempregadas e se virarem? Ou a gente vai, de alguma forma, dar o suporte a elas? Acho que essas são algumas decisões que vão surgir nos próximos anos. Por coincidência, eu li vários artigos recentes sobre pesquisas recentes sobre esse momento dos Estados Unidos, né, da agricultura, de 50% das pessoas, não sei o quê. Naquele momento, quando se viu que estava tendo, teve um esforço grande, nacional, americano, de invenção da high school, né, que foi exatamente, tinha 15% da população americana que tinha high school, e que depois, em 40%, não sei, que já tinha 70%. Então, houve um esforço de educação, de transformação de uma força de trabalho com outras possibilidades e tudo mais. Mas uma coisa até que, mudando um pouco de assunto, que eu queria perguntar para você falando de advogado, mas, de certa forma, nunca advogado foi tão necessário para determinadas coisas. Então, por exemplo, quem é que vai controlar os algoritmos? Assim, quem é que controla o algoritmo do STF, que distribui os casos entre os ministros? Que caixa preta é essa? Esse algoritmo vai... ele vem de fora, e é uma caixa preta que a gente compra fora e vai usar aqui, ou nós vamos fazer, e se fizermos... acho que foi esse algoritmo especificamente foi feito no Brasil, né? Se fizermos, quem controla isso? Quem tem possibilidade, se não os advogados? Eu acho muito interessante essa provocação, até porque tem a ver com a questão de repensar as profissões, né? Existe um escritório de advocacia aqui no Brasil, JBM, o Mandalite Advogados. Alguém aqui já ouviu falar desse escritório? O Mandalite é um escritório com mais de 800 advogados. Ele fica no interior de São Paulo, na minha cidade, em Bauru, e lá eles processam milhões de ações por ano. Milhões. A gente está falando assim de números entre 15 e 20 milhões de ações por escritório. Basicamente, ações de dia do consumidor. É o que a gente chama de contencioso de massa. Ao mesmo tempo, a empresa que mais investe no Brasil em desenvolvimento de inteligência artificial para contencioso no Brasil, para litígios judiciais, é a JBM, é o Mandalite Advogados. Eles possuem o maior sistema jurídico hoje, que controla cerca de 40 milhões de ações em todos os estados, mais Distrito Federal no Brasil. Então, obviamente, qual é a ideia deles? Uma hora, talvez, automatizar todo o trabalho e não se tornar mais o maior escritório do Brasil em número de advogados. Mas, ao mesmo tempo... Em renda. Se tornar em renda o maior escritório. Tornar em renda. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu nos últimos anos um novo tipo de profissional de advocacia. Alguém já ouviu falar de um advogado especialista em proteção de dados? Eu fiz faculdade há pouco tempo atrás, eu fui formado há pouco mais de 10 anos. Não existia essa especialidade na minha época, ninguém nem se falava disso, nem nenhuma pós-graduação. No meu escritório, hoje, a gente tem 3 pessoas que fazem isso já, o tempo todo. Porque, enfim, dados é o ativo intangível principal das empresas. Para você rodar a inteligência artificial, você precisa de dados. Para que você tenha proteção adequada dos dados, você precisa de cumprir regulamentação. E, para isso, você precisa de advogados. Então, a própria profissão está mudando. Então, essa mudança nas profissões também é muito importante se a gente quer evitar, ao mínimo, ou pelo menos reduzir os vales e picos de emprego. Eu acho que a gente só vai ter tempo de mais 3 perguntas. Tem uma pessoa ali. Oi? Tem uma no chat, que eu quero pegar uma de fora. E ali. Tem um rapaz lá no fundo. Não, desculpa. Tem aqui na frente a do chat. Ali atrás. Ulisses pode falar na fala dele. Ele pode. Ele já tem espaço. Tá? Porque a gente está com o tempo em cima. Professora. Eu acho que a chance é alta. Não, a falação de antes. Doutorado em tecnologias da inteligência. Eu criei esse pós. Eu vou ser rápida. Por favor. Isso eu também ia pedir a todo mundo. Já que eu não posso ser breve. Então, apostei no fato de que tudo estava indicando que a inteligência humana estava em crescimento exponencial. Bom, eu adorei hoje, por isso que eu estou aqui, porque a gente está tendo um curso lá de inteligência artificial.
mas faz 30 anos que eu falo a mesma coisa, desde que o computador começou a entrar na nossa vida, que eu falo a mesma coisa. Embora não seja equivocado, é limitado ter esta visão em close-up do que está acontecendo. Nós precisamos de uma perspectiva antropológica, de um arco-íris histórico um pouco mais amplo, que volte para o passado, porque, veja bem, eu concordo com a Sílvia, essa noção, esse nome inteligência artificial já é equivocado. Isso que nós chamamos de inteligência artificial é uma expansão da inteligência biológica humana. Aliás, o ser humano se preservou na biosfera por causa da inteligência. E ela vem crescendo. E a tecnologia já está instalada no nosso corpo, o aparelho fonador. Ele rouba as outras funções. Então, a gente tem que ver, não é, que todo o desenvolvimento das linguagens, das mediações que o ser humano foi criando, são crescimentos da inteligência. Então, aí, essa é a perspectiva do passado, antropológica e biológica. Nós estamos na terceira fase do ciclo evolutivo do Sapiens Sapiens. E quem leu o Harari sabe, e ele é bastante convincente, porque todos os dados estão convergindo para isso, o Sapiens hoje está na iminência de se transformar numa outra espécie. Então, eu gostei demais do dia hoje, mas o que está faltando? Eu estou coordenando agora um projeto de pesquisa, as consequências humanas dos limiares tecnológicos. Ou seja, se fala muito aqui do emprego. Ora, o ser humano é um ser adaptativo. Esses skills vão se transformar e estão se transformando. Não é? Então, faltou aqui a gente ver o lado daquilo que está sendo chamado hoje de humanidades digitais. Então, a gente viu muita tecnologia, mas o que as tecnologias estão fazendo conosco? Isso está faltando estudar. Então, a gente vê esses impactos, não é? As paranoias que estão acontecendo por aí, porque o ser humano não está conseguindo acompanhar e compreender o que está acontecendo com ele. Perspectiva, para que serve o presente? Para a gente apalpar e ver para que direções os ventos estão soprando. Que direções eles estão soprando? A inteligência, isso que é chamado de inteligência artificial, que eu acho uma bobeira, eles estão soprando para um crescimento exponencial da inteligência humana e uma transformação da própria biologia humana. Era isso. Eu só queria falar assim, talvez mais umas 3 horas a gente desse conta, mas o que eu acho interessante nessa colocação é dizer, e aí, como é que eu lido com o CIO? Que não pode ficar esperando a tomar a decisão. É essa a dificuldade. Não sei se você quer colocar alguma coisa. Quando você coloca que ao mesmo tempo que a gente sabe que não tem como prever, como também o professor Galfa falou, eu tenho que tomar uma decisão. O CEO, o meu emprego, todo mundo tem que tomar uma decisão. Eu acho, só para colocar, eu acho que o que aconteceu, o que é importante, é que nos últimos 4 anos a gente viu um avanço, como o John Smith falou hoje de manhã, num ritmo em coisas que estavam empacadas há décadas. É isso que eu acho que a gente está discutindo hoje, está chamando de inteligência artificial. É uma evolução tecnológica que veio até inesperadamente. E aí a gente está meio assustado. O que a gente vai fazer com isso? Mas voltando aqui para o Brasil, tá? Onde a gente fica nesse espaço? E realmente eu queria dar espaço para o pessoal que está lá de longe. Eu vou ler a pergunta que é do João Vitor Mascarenhas. Ele pergunta, com os cortes de investimento em pesquisa, como o Brasil pode se posicionar nesse cenário de, primeiro, gerar conhecimento nessa área que entenda nossas particularidades e democratizar esse conhecimento no nosso país? Por favor. Como é que ele chama? Ô, João Vitor, mas acho que é para todo mundo. Acho que é uma tragédia
maior do que a que já estava acontecendo. O Brasil tem muita gente trabalhando isso. Você deu os dados dos grupos de pesquisa sobre robótica, tem vários outros. Gente se formando em várias áreas de ponta e de fronteira, seja inteligência artificial, seja em todo o conjunto de tecnologias que a gente pode colocar aí dentro desse guarda-chuva. Mas a gente precisa falar muito claro para a gente saber onde nós estamos. O Brasil, nesse cenário, é marginal. A ciência brasileira, nesse cenário, é marginal. A engenharia brasileira, nesse cenário, é marginal. Tem gente importante, tem gente qualificada, tem contribuição para dar, mas, do ponto de vista geral da nossa ciência e da nossa capacidade de gerar essas tecnologias, nós estamos no nível muito baixo. Então, quando tem o corte nas atividades de ciência, cortes indiscriminados, porque qualquer país inteligente sabe que tem que cortar de forma diferenciada o pouco orçamento que nós temos, mesmo em períodos de crise, isso aumenta a tragédia brasileira. Porque falar em qualificar a gente, significa investir em educação, significa ajudar as pessoas a se reposicionar, porque se uma parte do que está levantado é verdadeira, a situação não vai ser fácil para muita gente, e em especial para o nosso país. Então, nós temos que aprofundar o debate, temos que aprofundar a formação de gente, que os grupos de robótica, em vez de 3 mil, sejam 6 mil, 10 mil, entende? Mas nós temos que saber que país nós estamos. Nós somos usuários dessas tecnologias, de esmagadora maioria, com raríssimas exceções. Se a gente não tiver consciência do que a gente é, vai ser difícil a gente conversar sobre medidas para a gente sair da situação que a gente está curvado. Esse é o primeiro passo para a gente, se reconhecer como aquele que não é protagonista dessas tecnologias. Nenhuma delas. O Brasil já não é de novo, não é de hoje. O Brasil perdeu a onda da microeletrônica. Toda a onda dos transistores e microeletrônica e da computação no Brasil ficou à margem. É só olhar quantas empresas nós temos ou quantos centros que produzem aquilo que é fundamental na área de microeletrônica. Vocês vão contar na mão. A mesma coisa na área de inteligência artificial, na área de robótica, na área de impressão em 3D, na área de Big Data, na área de analytics, do que vocês quiserem imaginar. Tem gente boa? Claro que tem. Senão a gente deixa de confiar no país. Não é o meu caso. Mas nós temos que saber das nossas limitações. São muito grandes. Então, o investimento em ciência e tecnologia é essencial e o investimento em educação é essencial. E depende também da estratégia das empresas. Eu acabei de ter um contato muito forte com uma empresa gigante da área de automobilística, que é a área que mais robôs se utiliza no mundo, de longe, a que mais se utiliza, e a empresa tem uma política seguinte: eu não vou implantar robôs na minha empresa para tirar emprego. A perspectiva é diferente. Eu quero melhorar a qualidade do que eu faço, eu quero melhorar a eficiência. Com isso, sabe o que está acontecendo? Os empregos na Toyota aumentam, não diminuem. Mas é uma perspectiva completamente diferente. Tem fôlego para se sustentar? Acho que não. Eles sabem disso. Daqui 15, 20 anos, isso vai começar a declinar. Como a gente viu na agricultura americana, que foi o exemplo que foi dado ali. Tem vários outros assim. Certo? No longo prazo, é isso que acontece, porque a tecnologia ela é poupadora de emprego. Ela diminui o tempo de trabalho que você precisa para produzir alguma coisa, é óbvio. Então, ela poupa emprego. Mas nós estamos falando de longo prazo. Não adianta falar para mim que a inteligência artificial está aí. Faz tempo que está aí. Todo mundo tem iPhone. Mas o impacto geral na sociedade não começou ainda, gente. É esse o problema. A hora que começar, nós vamos ver o que é bom para a tosse. Última pergunta lá no fundo. Eu sei que tem várias perguntas, mas o tempo está estourando. Por favor, breve e breve as respostas. Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe, faço doutorado em inteligência artificial na USP. Eu só queria perguntar para o professor Glauco, eu gostei muito do que ele falou, eu acho que realmente tem que fazer essa transição mesmo, mas eu queria perguntar como fazer isso. Por exemplo, que eu saiba, na USP a gente tem, é muito importante para essa área de Deep Learning, tem nenhum curso na USP sobre isso, e você vê as pessoas, toda vez que vão voltar a estudar isso, eles usam o material do MIT, o material do Stanford,
E aí eu queria perguntar para vocês, para o professor Glauco, que de fato acho isso muito importante, mas parece que as instituições têm um certo marasmo. E como a gente combater isso? Obrigado. Tem muita gente, estou falando da minha universidade, tem várias outras, certo? Eu coordeno lá o Observatório de Inovação. A gente faz frequentemente debate. Mas o Fábio teve recentemente lá, o Cláudio teve recentemente lá. Agora, você tem toda a razão, há uma dificuldade das universidades de montarem grupos multidisciplinares. Várias têm, certo? Mas isso não nos dá o privilégio de ser protagonista nessa área. Não é certo isso. Então, você pergunta como operar a transição. Esse é o problema. É ter foco, é montar o trabalho, investir de tal forma. É o oposto do que está sendo feito. É investir de tal forma que a gente tenha gente qualificada, porque o problema não vai ser resolvido pela tecnologia, vai ser por gente. É esse, gente qualificada. Essa é a questão-chave. Então, se você está fazendo o seu doutorado lá, é um bom momento para a gente juntar as pessoas. Nós estamos tentando lá. É difícil. É o pessoal da computação, depois tem o pessoal da matemática, tem o pessoal da sociologia, o pessoal do direito, da antropologia, do que você quiser. Você fala, mas cada um está cuidando do seu jardim. De vez em quando eles se juntam. Até eu queria falar. Quando foi em setembro? Não, foi em agosto que teve o encontro de Machine Learning, Fábio. 15 de agosto. Eu fui convidado para um encontro de aprendizado de máquina lá no IEA da USP. Acho que a previsão que vocês tinham era 50 pessoas, tiveram 150. Tá? Inclusive, grupo fechar com 150. Quer dizer, eram muitos grupos que não se conheciam. Não achem que isso é privilégio da USP. Tá? A gente tem questões semelhantes dentro dos 3.000 funcionários de research. Tá? Assim, é mais rápido, pega todas as instituições e organizações de surpresa. A questão, eu acho, é um pouco a velocidade com que a gente é capaz de reagir. E, às vezes, eu acho que, no caso de educação no Brasil, é assim, às vezes a dificuldade que a gente tem de mudar programas, de criar disciplinas para responder ao mercado. Pode até ser que não seja a profissão do futuro, que seja só hype. Mas se eu pego aquele fulano que está interessado em inteligência artificial, ou em big data, e ensino programação e tal, é alguém que eu direcionei para esse tipo de conhecimento, de skill, de tecnologia. Às vezes eu acho que a gente, tanto nas cidades públicas como nas privadas, tem uma inércia para responder. Às vezes, assim, até e eu mesmo ocorre nas empresas. A gente tem que abraçar um pouquinho mais a velocidade que os jovens estão tendo, muitas vezes, de mudar. Tá? De dizer, eu vou dar curso de algo que eu não conheço direito, vou aprender com os meus alunos. Tá? Pedro, você queria falar? Não. Então, acho que eu queria fechar aqui. Eu acho que, primeiro, dizer uma coisa, assim, que ainda bem que ninguém falou do que eu considero o impacto mais forte que pode ter na sociedade brasileira, que é quando os robozinhos da Esther ganharem de 7-1 da seleção brasileira. Tá? Isso vai ser um dia pior do que quando o Brasil perdeu a Copa de 82 ou 7-1 da Alemanha. Tá? Mas, mais que isso, eu queria agradecer aos 4 panelistas que aceitaram esse desafio complicado de trazer que, como o professor Glauco diz, uma das grandes dificuldades é a falta de dados, a falta de estudos, e acho que isso é algo que a gente tem que trabalhar, tem que encontrar maneiras, trocar experiências mais do que a gente está fazendo. Então, uma salva de palmas para os panelistas. Agora, como eu estou nesse painel, esse aqui eu tenho direito, absolutamente direito, de tirar um selfie. Então, por favor, se der certo. O braço aqui. Opa, tenho aqui. Tira outra. Ops. Obrigado. A gente agora vai fazer o encerramento, algumas. E aí a gente. Aí depois. Aí vamos desejar a vocês que vão bem. Mas antes eu quero falar algumas coisas importantes que precisava entregar aqui para os panelistas. Só um. E aí vamos. Então. Agora, eu gostaria de fazer aqui um pouquinho de propaganda, mas é uma propaganda positiva. Propaganda de algumas ações que a gente, aqui no laboratório da IBM Research,
a gente faz com a academia, alguns programas de parceria, alguns que a gente tem feito, e que muitas vezes o próprio pessoal da academia não sabe, e é sempre uma oportunidade, às vezes, de encontrar financiamento para um aluno, ou uma parceria, assim por diante. Primeira coisa que eu queria dizer é que, assim, muita gente, inclusive na área dos demos, perguntou, você queria usar o Watson, como é que faz, como é que não faz? A IBM tem programas específicos de parceria com alunos e com professores, no sentido de ceder o uso das nossas plataformas de serviços de inteligência artificial e de Big Data para alunos e para professores numa condição melhor do que um usuário normal. Se você é um usuário normal, você consegue, por exemplo, usar a nossa plataforma por um mês sem pagar. Nós temos vouchers para alunos usarem por 6 meses e temos para professores usarem por 1 ano. Tá? Eliana está por aí? Eliana Bastos. Eliana, está vendo lá no fundo, Eliana? Ela cuida de University Relations, ela é a pessoa para conversar sobre esses programas. Tá? Seu e-mail, Eliana? elianabdebola@br.ibm.com. University Relations. Tiver esse tipo de demanda, fala com ela. Ela tem muitas opções, tem maneiras de falar em treinamento e de uso de plataforma e assim por diante. Além disso, nós temos 2 programas que eu vou falar um pouquinho mais. Um é um award para doutores, o outro é para professores, tá? Num tempo de vacas magras de bolsas, é particularmente interessante. E eu vou querer falar um pouquinho mais, uma parceria que a gente tem com a Agência de Fomento, particularmente com a FAPESP. Tá? Fellowship Award é um programa mundial, bolsas de doutorado para alunos na metade do doutorado. A gente, 20K no Brasil talvez seja um excesso, mas é algo em torno disso. É um prêmio, não é uma bolsa. O prêmio equivale, na prática, a uma bolsa baixa, tá? Pode ser usada por 1 ano. Tá? Nós já tivemos vários no Brasil que participaram desse programa, foram selecionados, tá? Em diversas universidades. Tá? O foco para esse ano é nessas áreas: inteligência artificial, blockchain, segurança, quantum computing. A prazo de aplicação, dia 26 de outubro. Tá? Eu sei que está em cima, mas é um formulário realmente simples. É interessante também se aplicar e conhecer alguém do laboratório da Research, conversa, manda um e-mail, tenta ajudar a entender até que ponto essa bolsa se enquadra nesse tipo de pesquisa. Essa aqui é o URL em que isso pode ser feito. Só para dar Eduardo Luz, por acaso o Eduardo está aqui? Não, a gente tentou ver se ele viesse. Ele foi o ganhador desse ano da Universidade Federal do Ouro Preto. Tá? Só para você ter uma ideia, essas são as universidades dos ganhadores dessa bolsa em todo o mundo esse ano. Uma boa companhia, eu diria. Tá? Então, ele realmente é um programa difícil, mas é um programa bastante interessante, porque a gente vai olhar o que a pessoa se propõe. Se fizer sentido, for selecionado, recebe o award e não tem cobrança, a gente não faz nenhum tipo de... É um prêmio, funciona realmente como um prêmio. Tá? Não é complicado, não tem que assinar nada com a IBM, não tem que envolver advogados na questão, certo? E anda muito rápido. Tá? Então, tiverem alunos nessa situação, apliquem. A gente está procurando bons alunos, principalmente vocês que trabalham nessa área. O outro prêmio que a gente tem é um prêmio para professores. Tá? Esse aí não tem um deadline específico. Ele é feito ao longo do ano. São valores, aquele valor é um valor para os Estados Unidos, geralmente aqui no Brasil seria um tanto menor, mas ainda assim é um prêmio, pode ser usado para custeio, para viagens, para uma série de ações para laboratório, também, de novo, controle mínimo do uso, tá? Mas tem a ver em vocês trabalharem junto com a gente. Tá? Tanto que esse processo começa pela nominação de alguém da IBM Research, um funcionário desse professor para esse processo. Então, isso tem mais a ver com parcerias que já existem,
processos que podem começar, e aí entra em contato com alguém, com pessoas da IBM com quem esse trabalho tem uma relação, que entendem o valor do teu trabalho para a aplicação desse Factual Logic. Não são muitos, a gente não vai resolver o problema de falta de apoio científico no Brasil, mas, às vezes, você resolve o problema de um aluno específico, de um aluno com potencial e que está numa situação mais complicada, ou de um professor com uma situação mais complicada de financiamento. Aqui tem informações. Eu queria agora chamar a Bianca para falar da parceria que a gente tem com a IBM, da IBM com a FAPESP, que foi a primeira parceria de grande porte que a gente montou no Brasil com uma agência de fomento. Bianca. Pode colocar o slide, por favor? Trocou. Já está ali. Então, acho que foi mencionado hoje de manhã pelo Ulisses na abertura e também por uma das palestrantes que a gente tem esse programa com a FAPESP, em que tanto a IBM e a FAPESP colaboram para financiar projetos. Então, a gente teve já 2 chamadas, sendo que a primeira chamada, o tema foi computação cognitiva, né? E, no início do ano, a gente anunciou 8 projetos, né, aqui do Estado de São Paulo, financiados pela IBM e pela FAPESP, né, juntos, que estão agora em andamento. Então, eu queria pedir para quem está aqui, das pessoas do projeto, acho que tem alguém, o Fábio Cosman está aí, né? Por favor, levante. Quem tem projeto? Vocês, né? Não, a gente queria parabenizar vocês, né, aproveitar essa oportunidade para agradecer. Então, aqui tem a lista, né, de todos os projetos aceitos, e obrigada por terem vindo hoje também participar. Então, nossa intenção com isso é realmente fomentar a pesquisa aqui no Estado de São Paulo em temas que são de interesse para a IBM e para o Brasil, né? Como vocês viram no debate anterior, né, esse tema de inteligência artificial está sendo, né, muito desenvolvido no mundo inteiro. A gente quer fomentar mais pesquisa aqui no Brasil. Então, a gente vai ficar acompanhando agora esses projetos e torcendo para vocês terem ótimos resultados. E, além disso, agora, relacionado à segunda chamada, a gente teve uma segunda chamada esse ano, que foi um outro tema, a agricultura digital, que é um tema também de interesse aqui do nosso laboratório de pesquisa, e também é uma área que eu vejo como uma grande oportunidade, na verdade, para a gente aqui no Brasil atuar nessa interseção de inteligência artificial com aplicações reais, porque por causa da vocação mesmo do Brasil para a agricultura, e tem já muita gente trabalhando nesse sentido, em muitos projetos interessantes, e muitas startups também no tema de agritech no Brasil. É uma área que está explodindo, tem muita coisa interessante acontecendo, tanto para a parte de visão computacional, como principalmente, né, com drones e automação, robótica, já muito forte. Então, a gente vê que tem uma interseção grande aí desses temas. Então, o nosso segundo tema é agricultura digital. A gente já teve a chamada, já teve resposta. Agora, a gente está no processo de julgamento dos projetos que foram submetidos. Então, até o final do ano, a gente vai anunciar os projetos que vão ser aceitos nessa segunda chamada. Então, só para contar um pouco da historinha do que a gente está fazendo aqui em termos de ajudar a financiar a pesquisa aqui no Estado de São Paulo, que é onde a gente consegue a parceria com uma instituição como a FAPESP, que tem uma tradição forte também de financiamento de pesquisa importante, né? Então, é isso, gente. Obrigada. Só para fazer um resumo, no total, assim, em torno de R$2 milhões de projetos de pesquisa, tá, nas duas chamadas, e isso, a gente espera, com isso, fomentar em diversas áreas que são importantes para a gente e são importantes para muitos de vocês também. Antes de passar a palavra para o Ulisses para encerrar, eu só queria fazer alguns reconhecimentos para o time que botou esse evento junto. Tá? Queria, em particular, agradecer ao Alexandre, que está lá no fundo,
tá? Alexandre, sem ele nada aconteceria. Alexandre Alves, lá no fundo. Tá? Ao pessoal do comitê, tá? Rademacher, você levanta, pode levantar para receber palmas. Rademacher, Ana, Paulo, a Raquel, não sei se... Raquel, Maiara, Vânia, tá? O Matheus está por aí. O Márcio, infelizmente, por uma questão pessoal, não pode ficar aqui com a gente. O Matheus veio especialmente hoje porque ele teve que abandonar uma inteligência natural que nasceu no meio desse período, a Maia. Tá? Parabéns, Matheus. E falar que a gente gostaria de ter vocês aqui daqui a um ano, muitos de vocês dessa comunidade, porque a gente recebeu a oportunidade de sediar o principal evento de inteligência artificial no Brasil. Na verdade, são 3 eventos, o Brasis, o Cademaio e o NMAC. O ano que vem, mais ou menos nessa época. Isso aqui é Ana, Bianca, Paulo, Débora Medeiros, por acaso, está na plateia? Não veio. Do Federal do ABC. Mas, mais que isso, a gente acha que, apesar de que foram eles que colocaram a chamada, uma oportunidade para a comunidade de São Paulo, particularmente a cidade de São Paulo, fazer um evento marcante. Acho que a gente tem uma capacidade enorme, tem muita gente, de realmente usar isso aí para também unir essa comunidade aqui em São Paulo. Tá bom? Parabéns para eles. Feito isso, eu queria só chamar o Ulisses para encerrar o evento. Antes, só mais uma lembrança, não esqueçam de pegar a sua caneca na saída. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Eu acho que eu estou extremamente feliz com o que eu vi hoje no dia. Eu tenho que agradecer todo mundo que ajudou a organizar. Alves, vocês não sabem o planejamento que envolve fazer um evento dessa magnitude. Também de vocês participarem, todos os palestrantes, todos o pessoal de pesquisa aí que fez os demos. Eu acho que agradecer o painel, eu acho que o painel fechou com chave de ouro uma discussão que vai estar aí. A gente fala de inverno de inteligência artificial, acho que a gente está vivendo o verão de inteligência artificial, e como eu posso estar errado, mas do mesmo jeito que muitos discutiam que mudança climática não iria acontecer, isso, na minha opinião, vai acontecer, não volta mais, é uma coisa que nós não podemos segurar. Mas eu acho que, como o próprio painel discutiu muito sobre essa parte de o Brasil, como isso pode afetar o Brasil, eu, do ponto de vista de inovação, eu sempre, o que a Silvia colocou de como a gente pensa fora da caixa, eu acho extremamente importante. Como a gente pode olhar a AI como uma tecnologia disruptiva e que pode ser uma fonte de transformação, que o Brasil pode tomar uma oportunidade, porque alguma dessas tecnologias pode ser extremamente disruptiva. A gente lembra da época, quem é velho que nem eu sabe quanto custava pagar uma linha telefônica no Brasil, e quando veio o telefone celular, a gente falou, pô, isso é uma oportunidade para a gente dar uma pulada, porque você não tem que investir mais naquela infraestrutura, e o telefone celular ficou de mais acesso, mais barato. Essa tecnologia de AI, quando a gente olha, por exemplo, que a gente menciona a parceria com a FAPESP, mas a gente teve uma parceria com a FINEP, com o CNPq, que deu várias bolsas para o laboratório, e na FINEP a gente estava olhando tecnologias principalmente para a parte de enablement, empowerment de pessoas com deficiências. E alguma dessas coisas elas transbordam, né? Porque, por exemplo, eu, quando vou para o Japão, eu viro um deficiente porque eu não consigo ler, né? Ou eu viro um analfabeto lá. Então, quando eu vejo essas tecnologias que a gente está desenvolvendo, por exemplo, speech to text, você pega um celular, tira uma foto, ele traduz para você, ele te empower, ele te dá uma habilidade de ter uma relação com o conhecimento completamente diferente que você tinha
há 1 ano atrás ou 2 anos atrás. Então, eu acho que um exercício que a gente deve estar fazendo é fazer como nós podemos usar essa tecnologia para empower as pessoas do Brasil que são criativas, que têm vontade e que nós podemos usar isso para acelerar e torná-las elas muito mais produtivas rapidamente, de uma forma disruptiva. Do mesmo jeito que a gente não teve que investir em infraestrutura para a comunicação, eu acredito que essa tecnologia vai mudar totalmente a nossa relação com conhecimento e educação, certo? Porque hoje, quando a gente olha o Watson falar, consegue ler 8.000 artigos, ou em medicina, a gente fala, são publicados 8.000 artigos por dia. Não existe médico que vai ler 8.000 artigos. Então, a relação do conhecimento, de aquisição do conhecimento, ela está mudando, e mesmo para pessoas bem informadas e bem educadas. Uma pessoa hoje, no campo, ela pode usar um aplicativo e perguntar alguma coisa, que praga é essa, tirar fotografia. A gente está fazendo coisas que pode mudar e transformar a sociedade, e eu procuro ver isso sempre com o copo cheio, né? Vai ter impactos, mas a gente pode aproveitar isso para tentar ver quais são as oportunidades para a gente rapidamente ajudar a acelerar alguma transformação que eu acho que nós podemos fazer, certo? Além de tudo isso que já foi discutido, que nós vamos fazer de qualquer forma de desenvolver a tecnologia pela tecnologia em si. Então, eu gostaria de novo agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que foi um dia enriquecedor. Para mim foi, e espero que tenha sido para vocês. Eu espero ver vocês no próximo ano. Muito obrigado.